Bom, vamos falar um pouco aí sobre o sistema de arrefecimento dos veículos, né? Sabemos que temos dois tipos, mas vamos falar aqui apenas sobre o sistema arrefecido a líquido, né? Arrefecimento significa arrefecer ou refrigerar, resfriar, tá? Temos aí, claro, alguns componentes, né, que fazem parte aí desse sistema, né? Esses componentes aí, eles em comum harmonia fazem parte do sistema como um todo para fazer com que o sistema não atinja temperaturas altas, mas as temperaturas que foi fabricado aí esse motor. Não vou me ater aqui ao funcionamento de cada componente, até porque a ideia do vídeo aqui é a gente falar um pouco sobre as características, né, ideais que seriam necessárias para que eu tenha uma solução eficiente no sistema, né, que ajude a fazer esse arrefecimento. O primeiro ponto que você levar em consideração é como que essa solução reage dentro do sistema. A gente sabe que o sistema ele é pressurizado, né? E dentro de uma determinada pressão, essa solução ela tem um comportamento, né? Então dizemos que a pressão atmosférica, a água congelaria a 0 graus e ferveria a 100 graus ou ao nível do mar, né? E quanto maior essa pressão, claro que também aumenta aí o ponto de ebulição. O que é ponto de ebulição? É quando o líquido ele deixa de ser líquido e passa a ser vapor ou evaporar. Fala que ele entrou em ebulição, né? E um sistema, como exemplo, com 3,5 libras por polegada quadrado ou 1/4 de atm, o ponto de ebulição passaria aí ao nível do mar de 100 graus a 106 graus. Então, em um sistema de arrefecimento, quem determina, né, vamos assim dizer, um dos fatores que determinam aí o ponto de ebulição é a pressão do sistema. E quem determina a pressão no sistema de arrefecimento é a própria tampa do reservatório na maioria dos sistemas, né? Então essa tampa ela tem uma válvula, essa válvula ela tem um corte aí de pressão. Então tem um pouco de atenção na hora de substituir essa tampa, porque se eu colocar uma tampa com uma pressão que não é compatível com o tamanho do sistema, eu altero automaticamente a pressão e alterando essa pressão eu também altero esse ponto de ebulição. E o que vai lá dentro? Uma condição de solução de água desmineralizada mais o aditivo, que também, né, está suscetível aí à condutibilidade elétrica. Sabemos que essa condutibilidade elétrica ela pode interferir no funcionamento de outros sistemas, né? E a água, a solução em si, ela tem essa característica de condução, né? Então, se ela não estiver dentro de um valor padrão, ela pode interferir principalmente nos sinais aí de gerenciamento eletrônico do motor, tá? Mas o que é de fato uma solução, né? O que de fato é o que vai lá? Bom, subentendemos que solução é uma mistura de duas ou mais substâncias. Geralmente aqui está em quantidade maior é solvente e a quantidade menor é soluto. E essa solução para o sistema de arrefecimento ela tem que ser devidamente, vamos dizer assim, calibrada, né? Sabemos que quando a gente vai aplicar isso no sistema, ela pode se apresentar em três condições, né? Como assim? Essa solução ela pode ser ou ácida, ou alcalina, ou neutra. Quando que ela é ácida? Quando o pH ele varia entre 0 e 6. Neutro, pH 7. Alcalino, pH entre 8 e 14. E o que vai acontecer se eu colocar uma solução com pH entre alcalino, entre ácido? O que é ideal, né? Para cada situação existe uma condição que acontece. O ideal é que ele fique de neutro com pouca tendência ao alcalino, mas que não seja ácido. Mas se acontecer dele alterar esse pH, o que vai acontecer? Bom, um pH aí com uma condição maior que 7, né, mas muito elevada, pode acontecer uma eletrodecomposição de peças que estão em contato com alumínio. Então é comum a gente tirar um cabeçote, por exemplo, observar as galerias onde passa a solução do arrefecimento, a galeria corroída, né, toda danificada. Mas por que aconteceu isso? Provavelmente esse pH ele trabalhou
em alcalino, ou seja, maior que 7, né? E se trabalhar ácido, vai acontecer a mesma coisa, mas com peças que estão de ferro fundido. Então, um pH ácido, né, pH menor que 7 aí, há uma forte tendência da corrosão ou eletrocomposição galvânica das peças que estão em contato com ferro fundido, né? Bom, existem características ideais, né, ou que se espera que seja, né, montado aí nos sistemas de arrefecimento dos veículos, né? E o que seria basicamente ideal, né? Claro, uma recomendação é você fazer o controle da litragem de todo o sistema. Cada veículo tem uma quantidade, né? E claro, se você tiver a literatura técnica, você consulta e verifica quais são as proporções ideais. Mas quando não se tem, uma recomendação é que se coloque aí 60% de água e 40% de aditivo, considerando a litragem total do sistema, né? Com pH entre 7 e 8,5 na fase fria e de no máximo 9 com ele na temperatura de trabalho, tá? Independente, porque um exemplo aqui de 85 a 95, mas sabemos que temos veículos que trabalham com temperaturas maiores, mas o nível de pH ele não poderia ultrapassar aí de 9, né? E a condutibilidade elétrica de no máximo 300 mV ou 0,3 volts. Se estiver fora disso aí também, deve ser verificado aí o sistema, né? Possivelmente pode estar acontecendo aí uma condução de eletricidade através da solução do arrefecimento, tá? Tenho alguns equipamentos que eu posso estar utilizando para fazer esse diagnóstico, essa análise, né? E dois deles são esses, né? O refratômetro, que você vai analisar aí o ponto de congelamento da solução, né? Geralmente uma solução que esteja de acordo, ela tem que ter um ponto de congelamento bem abaixo de 0, né? E o papel marcador, que é o que você vai verificar aí o nível de pH, tá? Esse papel marcador é um papel mesmo, uma tira. Você vai colher essa tira, mergulhar ela na solução, aguardar um tempinho, um minuto e meio, depois de tirar, ela vai mudar de cor e você compara com a escala do próprio visor na embalagem, né? E isso me dá a condição de como está basicamente. Ou você usa um pHmetro, né? O papel marcador ele é mais simples, mais rápido, mais barato também. Mas também pode usar um pHmetro também, né? Coloca no pHmetro e vai te dar o valor aí de pH da solução, né? Em tese, temos aqui uma tela do refratômetro, né? O refratômetro geralmente ele mede não só a condição do ponto de congelamento, né? Mas também nós temos aí ponto de densidade de bateria, né? Tem refratômetros para medir teor de Arla, né? Que é o AdBlue. Então nesse caso aqui, né? Basicamente tem dois tipos aí de aditivo, quimicamente falando, né? O etileno glicol e o propileno glicol. Então, conforme o que tiver, o que for montado no veículo, faz a análise, né? E verifica. O ponto baixo da escala, diríamos que seria o ponto zero, né? Então, ou seja, como se estivesse ao nível do mar. Eu coloquei um aditivo e ele me deu lá 0 na escala. Então, provavelmente, esse aditivo ele não atenderia a questão do congelamento. E dependendo do tipo de refratômetro, teria outras funções. Mas, basicamente, o que mede esse ponto de congelamento no sistema de arrefecimento dos veículos é o que está ilustrado aí na condição de etileno ou propileno glicol. Na hora de fazer a leitura, colhe um pouquinho da amostra, né? Coloca no visor, como está ilustrado ali, e verifica pelo visorzinho ali. A hora que der o valor, né, na escala, é o valor do ponto de congelamento da solução. É bem prático, rápido, o equipamento também não é um valor tão alto assim, bem acessível também, que dá para poder fazer esse tipo de análise, né? E para verificar a condutibilidade elétrica, vamos utilizar um multímetro, escala de tensão, né? Sabemos que a água, ela, em tese, ela é negativa, né? Então, se eu colocar na escala de tensão, colocar o multímetro na escala de tensão, ponta de prova preta na água e ponta de prova vermelha no positivo, ele vai me dar automaticamente a tensão da fonte. Mas eu quero medir a queda de tensão que há
no sistema de arrefecimento. Então, eu coloco a ponta de prova preta no negativo da bateria e a vermelha na água, né? Ou seja, negativo com negativo. O ideal é que eu force esse sistema, né? Desabilito o motor para ele não pegar e forço na partida. Nesse momento aí, tem uma queda de tensão pelo negativo. Então, nesse momento, eu não posso ter uma medida aí maior que 300 mV. Se eu tivesse uma medida nesse porte aí, eu tenho um problema de cabos ou própria solução do sistema também não tá legal. Então, é uma questão de fazer a verificação e fazer aí as tratativas necessárias. Então, basicamente é isso, né? Só algumas dicas aí, alguma orientação aí sobre a aplicação da solução nos sistemas de arrefecimento.